Para iniciarmos bem o nosso conteúdo, vamos entender o que é Azure AD Connect e como ele vai funcionar em sua infraestrutura local. O Azure AD Connect é um agente lançado em abril de 2015. Ele possibilita você instalar no seu servidor local ou em qualquer outra máquina da sua rede, e após essa instalação, o agente vai conseguir fazer a leitura do seu ambiente local e sincronizar todos os objetos do seu AD local, do seu ADDS, com o Microsoft Entra ID, o antigo Azure AD. É uma configuração relativamente simples e acontece 100% no agente local, mas é de suma importância que, após a primeira sincronização, tenha um técnico na empresa que fique visualizando a integridade do agente todos os dias, porque se o agente parar de funcionar, obviamente ele vai parar de sincronizar os objetos, vai parar de sincronizar a senha e entre outras coisas, e quem vai sofrer com isso é os seus usuários locais. Por que não volta ao normal? Tô com uma... Que inferno, cara! Havia alguns aspectos que a Microsoft precisava melhorar em relação aos ambientes híbridos. E com isso, em dezembro de 2019, foi lançado o nosso queridíssimo Microsoft Entra Connect. E é uma solução dentro do Microsoft Entra ID e oferece dois principais agentes. O primeiro é o Microsoft Entra Connect. Ele funciona basicamente da mesma forma que o Azure AD Connect que eu expliquei para vocês anteriormente. E o segundo é o Microsoft Cloud Sync, que funciona de uma maneira bem diferente do Connect Sync. De uma maneira bem simplificada aqui para vocês, o Sync Connect, você vai gerenciar todas as configurações do seu ambiente híbrido no seu agente que foi instalado local, seja no seu servidor ou em alguma outra máquina da sua rede. Já o Cloud Sync, você gerencia todas essas configurações em nuvem, mas fiquem tranquilos que eu vou explicar a diferença em detalhes para vocês mais para frente. Ah, bom. Então não sai desse vídeo. Galera, eu preciso muito que vocês entendam os dois tipos de autenticação gerenciada, tendo eles o PHS e o PTA. Só após entender a diferença de ambos, vocês vão conseguir definir o modelo de identidade híbrida da empresa de vocês. Quando falamos de um ambiente híbrido, precisamos definir se a autenticação vai ocorrer no nosso servidor local, onde está o nosso ADDS, ou se ela vai ocorrer em nuvem. E como realizamos isso? Simples, utilizando o PHS ou o PTA. PHS significa Password Hash Synchronization, ou sincronização de hash de senha em português. Basicamente, o agente instalado no servidor vai pegar todas as senhas de usuários e transformá-las em hashes, que é basicamente uma criptografia com várias letras malucas. Acho que você já deve ter visto. Após essa transformação, o agente envia esses hashes de senha para um banco de dados dentro do Microsoft Entra Connect. E dessa forma, a autenticação acontece 100% em nuvem com esses hashes sincronizados. A Microsoft, ela transforma a senha do usuário em um hash para não guardar a senha do usuário digitada em texto puro. Isso garante uma baita segurança em relação à senha do usuário, porque a gente sabe que muita gente utiliza uma senha para várias coisas, né? Tá, Denilson, mas se a autenticação vai acontecer em nuvem, então é óbvio que a Microsoft sabe a minha senha. Na realidade, ela não sabe. Ela sabe o hash da sua senha. Para ficar mais fácil esse entendimento do PHS, vamos imaginar o seguinte, abre a mente aí, hein? Quando um usuário sincronizado em PHS vai realizar o login no portal.office.com, acho que você já conhece essa tela aí, basicamente a Microsoft pega a senha que o usuário digitou para logar e transforma ela em um hash. E olha só, pega esse bizu agora. Você lembra que eu disse anteriormente que o agente instalado no seu servidor local, ele envia um hash para o banco de dados do Microsoft Entra Connect? Acho que você lembra. Pô, cara, foi agora há pouco, você lembra? Pois então, com isso, a Microsoft vai conter dois hashes de senha e ela faz uma comparação entre ambos. Se os hashes forem idênticos, o usuário consegue fazer o login. Caso contrário, a senha está errada. Eu acho que agora, com essas explicações, você conseguiu entender. Mas se ficou com dúvida, deixa aí no comentário, beleza?
Já o PTA, Pass-Through Authentication, ou em português, autenticação de passagem, faz com que seu servidor de ADDS fique responsável por realizar a autenticação do usuário, mesmo que ele esteja utilizando o portal.office.com. E eu confesso que isso é um pouco perigoso, pessoal, porque, por exemplo, se o seu ADDS parar de funcionar, além dos usuários não conseguirem acessar as máquinas, eles também não vão conseguir acessar o portal.office. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. Mas caso isso aconteça, existe a possibilidade de interromper a sincronização utilizando alguns comandos no PowerShell. E basicamente, todos os usuários que foram sincronizados do seu AD local para o Entra ID passam a ser uma propriedade agora da Microsoft. E você vai conseguir gerenciar estes usuários em nuvem, até mesmo para trocar senha e fazer diversas outras coisas. É primordial que a gente entenda as diferenças de funcionalidades entre o Sync Connect, também conhecido como Azure AD Connect, e o Cloud Sync. Eu vou pontuar aqui para vocês as 4 principais diferenças, beleza? A primeira diferença é a forma de gerenciamento das configurações. Como eu disse lá no começo para vocês, o Cloud Sync você gerencia todas as configurações do seu ambiente híbrido 100% em nuvem, no Microsoft Entra Connect. E já o Sync Connect você gerencia tudo no agente que foi instalado na sua rede local. Agora, falando da segunda diferença, eu posso dizer que isso está fazendo muita gente utilizar o Sync Cloud, é simplesmente o tempo de sincronização. Isso porque no Sync Connect a sincronização acontece de 30 em 30 minutos. Você, como um bom analista, até consegue forçar essa sincronização via PowerShell, mas não é legal toda vez que você criar um usuário ter que logar no PowerShell para forçar isso. Eu digo por experiência própria, viu? Já o nosso querido Sync Cloud, a sincronização acontece de 2 em 2 minutos. Então todos os objetos locais vão para a nuvem de 2 em 2 minutos. Isso é muito bom para os analistas de TI. Já a nossa terceira diferença é a autenticação gerenciada. Provavelmente vocês aí se perguntaram: pô, Denilson, por que você não falou desses detalhes agora lá no começo do vídeo? É porque, pessoal, para eu falar das diferenças do Sync Cloud e do Sync Connect, eu precisava que vocês tivessem ali o entendimento da autenticação gerenciada. E de maneira rápida aqui com vocês, o Sync Cloud ele só trabalha em PHS. Ele não tem o PTA como no Sync Connect. Então, se a sua empresa, por exemplo, precisa utilizar um modelo de autenticação interna em um servidor local com PTA, vocês vão ter que utilizar o Sync Connect. E por último, e não menos importante, o Sync Cloud permite que você registre vários domínios ADDS no mesmo locatário do Microsoft Connect. Então, por exemplo, se a sua empresa é um grupo e nela tem mais de 2 domínios ADDS, por exemplo, basicamente com a utilização do Sync Connect anteriormente, vocês precisavam colocar todos os domínios dentro de uma mesma floresta e instalar o agente em um desses servidores, para que dessa forma o agente conseguisse enxergar todos os objetos em mais de um domínio e enviar para o mesmo locatário do Entra ID. Se você tentasse instalar o agente em 2 domínios diferentes, eles não iam para o mesmo locatário. Isso não era possível. E agora, com o nosso Sync Cloud, não temos mais essa dor de cabeça. Você pode instalar o agente em vários domínios ADDS diferentes e eles aparecerão no mesmo locatário do Microsoft Entra Connect. Isso facilitou a nossa vida demais. Eu já fiz vários projetos que eu precisava ficar ali integrando domínios dentro de uma única floresta para sincronizar o agente. Eu vou falar que dava um trabalhinho, viu? E pessoal, antes de iniciarmos aqui na tela do computador, eu quero apresentar para vocês a solução chamada Write-Back. O que é isso? Vamos pensar o seguinte: quando configuramos um ambiente híbrido, temos que lembrar que ele é uma via de mão única. Sendo assim, o
que acontece no seu servidor local vai para a nuvem. Mas você aí, como um bom técnico, já se perguntou: o que acontece se eu fizer algo na nuvem? Vai para o ambiente local também? E aí que entra o write back. Ele nos possibilita criar uma via de mão dupla. Então, o que acontecer em nuvem vem para o nosso ambiente local. Isso é muito interessante para as empresas que gostam de utilizar o Single Sign-On, o SSO. E em relação ao licenciamento, vocês precisam do Azure AD P1 ou superior para utilizar write back. Eu vou ensinar vocês também a configurar o SSPR, que é o Self-Service Password Reset. Então, quando um usuário, por exemplo, trocar a senha na nuvem, automaticamente essa senha vai ser replicada para o ambiente local dele. Demais, né? Então, bora para a tela do PC.